Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. É um não manual sobre a vida saudável. É não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A procrastinação e a falta de tempo e a procrastinação. Essa é uma roda que gira arrastando com ela uma lista imensa de sentimentos, de sensações, ansiedade, baixa autoestima, falta de confiança. No episódio dessa semana, a gente tem a alegria de receber aqui, para falar sobre tudo isso, a Aline Sena, do podcast Tudo é Cura, que é um grande farol para a gente se iluminar por dentro. A Aline acredita que curar a relação consigo mesmo é também curar a nossa relação com tudo, inclusive com a procrastinação, o tema desse episódio. Bem-vinda, Aline. Muito feliz de ter você aqui conosco. Nossa, eu estou muito feliz também com o convite. Fiquei super animada. Amei essa apresentação. Vou usar para a vida. Nossa, me senti aqui até. Pode se sentir, porque a gente é muito fã, eu adoro, sou ouvinte do seu podcast. Acho que esse título é ótimo, Tudo é Cura. E tudo é cura mesmo quando a gente se enxerga, né, por dentro, quando a gente olha, quando a gente gira essa chave. E invariavelmente, todas as pessoas que estudam, que se dedicam a essa questão, sempre dizem que esse é o encontro inevitável que a gente precisa ter na vida, com a gente mesmo. Sim, né? Totalmente. Agora, quando a gente fala da falta de tempo, quando a gente fala da procrastinação, a gente pode também falar de uma falta desse autoconhecimento, de uma falta desse olhar interno que poderia ajudar a resolver o problema? Sim, eu acredito que sim. Acho até que você deve estar falando isso também daquele episódio que eu gravei, né, sobre a procrastinação. E naquele episódio, hoje eu consigo olhar para ele com mais sabedoria, talvez, do que eu tinha na época, com mais compaixão até pelo meu processo. O que eu lembro muito daquela época era o quanto eu me maltratava por estar procrastinando, né? Os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles estavam produzindo em mim comportamentos e eu não conseguia sair daquele ciclo vicioso de procrastinação, né? Todo dia você acordando, achando que você é inútil, falando coisas negativas para você. Eu gosto de até trazer essa reflexão para as pessoas, Fernando, de que a gente fala muito sobre relacionamento abusivo com outras pessoas falando mal da gente, mas a gente não percebe o que a nossa própria cabeça está falando para a gente o tempo todo. E é quase impossível, eu diria, você sair de um comportamento de procrastinação se você continua se culpando por procrastinar, se você não entende a raiz dessa questão, se você não vai ali naquele ponto inicial de onde tudo está se desenrolando. Isso aí é muito legal, porque se a gente compara as nossas aflições, a nossa angústia por procrastinar, com angústias de amigos queridos, e se a gente coloca esse amigo, essa amiga falando diretamente conosco, a gente teria uma complacência muito grande, um carinho muito grande, completamente diferente do que a gente tem com a gente mesmo, né? Sim. Nós somos os nossos maiores carrascos. O nosso maior problema e a nossa maior solução, graças a Deus. Exatamente. A diferença está em juntar essas duas questões, ou separar, né? Exatamente. Ou separar. Como é que a gente faz? Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz a escolha certa sem saber o que eu estava fazendo. Na verdade, chegou um momento em que eu decidi que eu ia parar de me machucar, que eu ia parar de me culpar. E eu falei, então quer saber? Eu vou aceitar, eu sou inútil mesmo, eu não vou fazer nada da minha vida, é isso aí, então... E nesse momento, sem saber, eu acabei liberando a tensão emocional que tinha, né? Acho que até foi Einstein que disse que a gente não resolve o problema na mesma energia, na mesma frequência, a gente não resolve o problema na mesma frequência do problema, a gente precisa achar a frequência da solução. E a aceitação de início foi o primeiro passo, digamos assim. E no momento em que eu tirei essa tensão emocional, eu comecei a me abrir para coisas que a minha mente não estava acostumada a pensar. Porque
a gente se vicia em pensamentos e em sensações. E a gente não percebe. A gente acorda todos os dias, escova o dente da mesma forma, bota o pé para fora da cama, provavelmente é o mesmo lado da cama, é o mesmo pé. Então, a gente não percebe o quanto a gente já está programado para agir todos os dias da mesma forma e ainda querendo que coisas diferentes aconteçam. Então, acredito que naquele momento eu me abri para o novo, sabe? Eu me abri para uma nova possibilidade. E foi aí que eu comecei a trazer mais prazer para o meu dia a dia e curtir mais as coisas que eu já tinha conquistado, porque tem muito isso. Às vezes a gente se cobra a procrastinação porque a gente quer conquistar alguma coisa, chegar a um resultado e tem que fazer, tem que acontecer. Você nem tá usufruindo o que você já conquistou, sabe? Você nem tá aqui na presença. Então, assim, para mim foi uma certa desconstrução. Acredito que para as pessoas, é o que eu compartilho, assim, até peço desculpa por estar sempre falando de mim, mas eu acredito que quando a gente compartilha o nosso processo, a gente não é só falar para a pessoa, aprende com o meu erro, não é isso. É o fato de a pessoa que está ouvindo a gente agora, ela vai se sentir até menos sozinha, vai entender que isso é normal de sentir, sabe? E que tem uma saída para esse lugar. E essa saída sempre vai passar pelo momento em que você aciona o autoconhecimento para você entender também o que funciona para você. Às vezes você está procrastinando porque algo não está funcionando, o seu método não está funcionando. Às vezes você está procrastinando porque você não tem direção, você precisa se conhecer para entender isso, né? Muita gente, eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam assim: eu já nem sei mais qual é a minha direção, qual é meu sonho, nem sei se eu posso, se eu não posso. Na verdade, essa pessoa priorizou tanto outras pessoas e outras coisas que ela se afastou dela mesma totalmente. Ela criou uma distância muito grande que agora ela se perdeu dela mesma. Então, para mim, assim, se eu puder dar uma dica para quem tá ouvindo a gente agora, seria volta para você. Primeira coisa, volta para você. E essa volta, ela se dá como, Aline, na sua opinião? Com essa observação mais atenta, com esse autocuidado, que também pode ser um autocarinho, com a meditação? Qual é a sua dica prática? Sim, a meditação é maravilhosa, mas nem todo mundo, num caso como esse, consegue, porque geralmente é uma pessoa que já está com um quadro de ansiedade. O que eu diria para essa pessoa, como voltar, que é justamente o que eu também ensino para as pessoas, se você foi muito longe, primeira coisa, vai ter que se tratar com carinho, porque você já está se cobrando demais. Esquece isso, não está funcionando. Perceba que esse comportamento não está te trazendo o resultado desejado. Então, para agora de se culpar, para agora de se maltratar e começa a dizer coisas positivas para você. Essa é a primeira coisa. E depois é começar a resgatar, tanto na tua linha do tempo, na tua história até agora, coisas, o que você gostava de fazer. Porque, entenda uma coisa, a gente só descobre a nossa direção, o nosso caminho, quando a gente se alinha com o nosso coração. Né? A nossa criança interior também. Ela dá muita dica pra gente do que a gente gosta de fazer, do que nos traz a vida de volta. Então, eu acredito que seria olhar pra tua história, resgatar momentos em que você estava feliz, como é que era o teu dia, como é que era a tua rotina, o que você pensava. É começar a resgatar mesmo aos pouquinhos a tua relação contigo, a forma como você conta a tua história, o resgate da tua criança interior também. É pegar, saber que toda essa cobrança emocional, ela tá pedindo por amparo. Você não falaria para uma criança, né? Ai, meu Deus, eu tô aqui, tô aflita, etc. Você fala, te vira aí, isso e aquilo. Primeira coisa, você abraça e fala, calma, tô aqui. Como é que a gente pode fazer? Então, o primeiro passo, com certeza, é se tratar com mais carinho. Você pode criar momentos na tua rotina para mais prazer também, para você também ir ensinando o seu corpo outras sensações, né? Porque geralmente você tá procrastinando, você tá viciado em frustração. Você tá sentindo no teu corpo um monte de sentimentos ruins, digamos assim. Você precisa ensinar o teu corpo a sentir novas coisas e precisa ensinar a tua mente a pensar de forma diferente também. Eu já vi você falando muito bacana também sobre a comparação, né? A gente se avacalha muito se comparando, né? Muito, muito. Ainda mais numa sociedade onde a rede social tá tão em alta, né? O tempo todo a gente tá vendo a vida perfeita de todo mundo. A gente olha pra nossa, tudo bagunçado e começa a cobrar. Nessas horas, eu lembro sempre de uma letra dos Paralamas que se chama Seja Você. E a letra diz o seguinte: vai sempre ter alguém
com mais dinheiro, mais respeito, mais ou menos, tudo que se pode ter. Vai sempre sobrar, faltar, somos imperfeitos, e aí vem a pérola. E o que falta cega para o que já se tem. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? O que falta cega para o que já se tem. Perfeito. A gente fica só pensando no que falta e enxerga pouco o que já se tem, né? E aí isso causa mais frustração. E aí a gente abre as redes sociais, fala, meu Deus do céu, e eu não tô em Paris. Nossa, e eu não tenho praia. Nossa, eu não tô em Florianópolis. E assim, isso é interessante porque a gente não percebe que a gente tá sempre num padrão. Então, a gente sempre vai querer alcançar outras coisas. Isso é ótimo. E é o que mantém a gente caminhando, né? Os nossos desejos é o que faz a gente levantar da cama. A questão é que a gente não tem que se identificar com esses desejos ao ponto deles dizerem pra gente se a gente tem valor ou não. E entender que o desejo existe só pra te manter caminhando. E, principal, a gente sempre vai estar querendo alcançar alguma coisa. Quando a gente chegar nesse lugar, a gente vai estar se comportando da mesma forma que a gente se comporta hoje. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: a forma como você vive o seu dia é a forma como você vive a sua vida. Então, se você não tem gratidão pelo que você já alcançou aqui agora, dificilmente quando você chegar lá, você vai estar olhando para frente e também não vai enxergar o que você alcançou. Maravilhosa, tem muito a ver com a frase dos Paralamas também, né? O que falta cega para o que já se tem. Aline, quando a gente fala de enfrentar a procrastinação, de lutar contra ela, a gente chega nessa parte aqui do ano, nessa parte da vida, né? Que a gente enxerga 2023 com muitos planos e principalmente muitas listas. Sim. Elas podem ser perigosas, listas muito inalcançáveis? Elas podem ser perigosas não só por serem inalcançáveis, mas porque às vezes a sua lista, ela não tem nada do que você quer. Ela tem coisas do que você acredita que você quer porque alguém te ensinou a querer aquilo. Então, eu até acho interessante você falar sobre isso nesse momento, porque a gente está num momento muito auspicioso do ano. Eu gosto muito desse momento, porque é um momento em que o planeta inteiro está vibrando novas possibilidades. E eu criei o Plano Mágico, que é esse produto sazonal, eu só vendo ele em dezembro, janeiro, que é justamente para ajudar as pessoas a olharem para o ano que passou, perceber o que funcionou, o que não funcionou, o que você vai querer continuar levando para frente, o que você quer deixar para trás. E, a par disso, você descobrindo... A gente passa também, né, por alguns portais, que é a sua história, perdão, criança interior, tem alguns áudios de desafio que você recebe antes, desafios super simples, 1 por dia, antes de você acessar esse caderno, que é o Plano Mágico. Você vai passando por um processo de autoconhecimento para que você, na hora de criar suas metas, você tenha certeza que você está escolhendo isso de um lugar de autenticidade, de muita comunhão com o teu próprio coração. É a tua rota. E assim, até quando a gente fala sobre procrastinação, a gente fala muito sobre velocidade, né? Sobre, não tô fazendo nada, etc. A gente esquece até que às vezes você fica, sei lá, tem uma pessoa que tá trabalhando 3 meses, todo dia, se esforçando e os objetivos nivelados ali. Às vezes você tá procrastinando um pouco, mas em algum momento em que você se permite relaxar, muitas vezes no banho, inclusive, vem uma ideia que te poupa 3 meses. Ou seja, no final das contas, até o tempo foi relativo. Então, assim, a gente fala sobre velocidade, alcançar o objetivo, ir, go, go, go. Só que de que adianta a velocidade se você não sabe para onde você está indo? Se você não está indo na direção correta? Então, o Plano Mágico, ele é um plano mágico mesmo, que ele te ajuda a olhar para essa direção, alinhar a tua rota, para que você consiga criar um ano que tenha mais a ver com você, com o teu coração. E aí passa por diversos tipos de cura emocional também. Tem ferramentas como meditação, aulas sobre afirmações positivas, todas essas coisas assim, energéticas e legais. Já que a gente está falando de frases, né? Tem uma que eu adoro de um comercial antigo, comercial de pneu. Potência não é nada sem controle. Exatamente. Não adianta nada sair correndo se você não sabe para onde está indo. Aliás, Alice no País das Maravilhas. Aqui eu chego ali, mas você está indo para onde? Eu não sei, então tanto faz, você não sabe, né? E é muito difícil, parece assim tão improvável. Falar, não, mas como uma pessoa não sabe para onde vai? Claro, é possível sim. Mas você falou algo que eu sempre gosto de lembrar também,
E sempre serve como uma sugestão. Você falou, a meditação pode ser difícil porque a pessoa está num processo de ansiedade que vai ser mais complicado parar e ficar imóvel, mas a gente tem sempre o banho, né? Tem sempre esse momento que felizmente ainda não tem um celular que é a prova de shampoo, Graças a Deus. de sabonete, de vapor de água quente. Então a gente tem que largar o celular. E nesse momento a gente pode priorizar o encontro com a gente mesmo, né? Sim, relaxar, né? Deixar a tensão de lado. E eu acho engraçado que todo mundo tem uma história de que tentou, pensou, não deu certo, não consegui achar uma resposta, falou, desisto, vou tomar banho. E aí cai na água, né? Não sei. Faz um download ali de uma ideia maravilhosa. Porque você parou a resistência, você se permitiu receber, né? Exatamente. E a ansiedade, como é que ela interfere? A ansiedade seria um azeite, uma graxa nessa roda da procrastinação que vai girando ali e ela se autoalimenta na nossa vida e nas coisas que a gente vai deixando de fazer? Tá, eu vou responder essa pergunta de acordo com o que eu sinto, né? Porque eu não tenho... não sou terapeuta, psicóloga, no sentido de falar sobre isso de maneira... faltou a palavra. Você usa a sua experiência prática para colocar isso, né? Para colocar essas questões, né? Para ajudar as pessoas. Exatamente. Né? O que eu percebo sobre a ansiedade é uma pessoa que ela tá perdida no tempo. Ela tá querendo muito que o futuro chegue logo. Ela tem uma necessidade de controle, geralmente é isso. E ela quer muito que o futuro chegue logo, ela precisa saber que ela tá segura. Ela não tá conseguindo ficar com aquilo que ela tem por conta de toda a cobrança e aceleração mesmo. De pensamento, a mente está trabalhando freneticamente e essa pessoa ela começa a viver mais nesses pensamentos, nessa frequência de pensamento, do que ancorar e voltar até para a realidade. A gente sofre muito mais pelo que a gente imagina do que pelo que está acontecendo aqui. Às vezes aqui não está acontecendo nada, mas na sua cabeça, milhões de coisas. Então, a meditação, nesse caso, em algumas pessoas podem falar, eu ouço muito isso. Eu sou muito acelerado, não consigo relaxar, não consigo meditar. Só que você não precisa meditar só parando, sabe? É óbvio que é um processo, é uma desconstrução. É como um ventilador de teto que está no exaustor. Ele está numa velocidade ultra ali. E para ele mudar de direção, primeiro ele desacelera, depois ele para, depois ele começa a acelerar um pouquinho e vira para o outro lado. É um processo. A gente precisa fazer as pazes com esse processo. Então, é um treino, claro, mas você pode começar com coisas simples da vida. Prestar atenção na água caindo na mão quando você está lavando a louça, ou você está passando shampoo no cabelo, aproveita e sente o seu dedo, sente a sua cabeça. Começa a se trazer mais pro agora, pro corpo, pra presença. Eu tenho uma querida amiga, Flávia Melissa, que ela sugere o banho de luz apagada. Esse banho não é o banho prático mesmo, aquele banho técnico, é um banho mais espiritualizado. E aí você vive essa experiência. Claro, tem que ser de noite, né? Luz apagada, de dia não adianta. Mas é um convite interessante, né? Sim. E você falando sobre isso, me vem também outra questão de você gostar da jornada. A gente, quando fala do processo talvez de emagrecimento, alimentação consciente, existe sempre um ponto de chegada. Eu vou chegar ali. A pessoa quer, vou chegar lá para emagrecer e poder comer tudo de novo. Não, se você não gostar da jornada, o que adianta? Por que você está indo? Exatamente. Tem que gostar do caminho. E para gostar, tem que olhar o caminho, né? E para olhar, tem que prestar atenção, né? Exatamente. Eu amo um livro que se chama Um Curso em Milagres, não sei se você já ouviu falar. Claro. Ele é um livro de textos metafísicos também. E ele fala muito sobre essa questão do milagre. A gente acha que o milagre acontece quando algo acontece, aparece na nossa frente. Aconteceu uma coisa aqui grandiosa, eu tô vendo com os meus olhos, nossa, que milagre. Não, isso é o efeito de um milagre. O milagre acontece, na verdade, lá atrás, na mudança de percepção. No momento em que você decide fazer diferente, se abrir para uma novidade, aqui nesse momento parece que é igual ângulo matemático, parece que foi um ângulo pequenininho.
Mas quando você chega aqui, você já está num lugar totalmente diferente daquele que você teria se você tivesse continuado com o mesmo padrão. Então, quando a gente vê essa questão, por exemplo, emagrecer, é um efeito, né? Você produziu causas para chegar naquele efeito do emagrecimento. Você fez as ações corretas para que aquilo acontecesse, seja mentalmente, fisicamente, espiritualmente. De toda forma, você se cercou para conseguir aquilo. Só disciplina. Disciplina, São as capacidades mentais, emocionais. Você vai ter que se treinar. Na verdade, o emagrecimento não é o resultado. O resultado é quem você se tornou quando você chegou lá. Uma pessoa que confia em você, uma pessoa que adquiriu disciplina, uma pessoa que acreditou, que teve fé que podia mudar. Então, assim, fez trocas inteligentes, saudáveis. Exatamente. Né? Se você fizer desse processo uma coisa difícil, torturante, vai ser horrível. Você vai chegar lá, mas vai chegar lá todo estrupiado. Então, assim, o certo é a gente se apaixonar pelas ações que a gente está tomando todos os dias. A gente tomar a nossa vida nas mãos de volta e gostar da nossa rotina. Né? Porque eu sou uma pessoa que eu costumava falar que eu não gosto de rotina. Mas não existe isso, porque você está sempre vivendo uma rotina. Mesmo uma pessoa desorganizada está numa rotina de desorganização, sabe? Exatamente. Quem gosta muito do Curso em Milagres é o pessoal de um podcast fantástico que se chama, vou indicar também, já a gente falou do podcast da Aline, o Elefantes na Neblina. Você conhece, Aline? Não, esse eu não conheço. São três caras conversando sobre psicanálise, sobre a vida. E eles falam algo muito bacana sobre a percepção de que a gente tem da vida esperando algo extraordinário. Mas a vida é o ordinário. Uhum. A vida é isso aí, essa pequenez, essa coisinha pequena que vai se juntando e transformando nessa pequeninez mesmo do que a gente é no dia a dia, né? A vida é simples, a vida é muito simples. E é uma educação de olhar, né? Que a gente precisa ter. Acho que a dica que fica desse episódio, primeiro, ter cuidado com as listas extraordinárias, né? A segunda é se perceber com mais carinho. Sim. Entender que a gente tem muito mais equilíbrio, tem muito mais disposição de ouvir um amigo do que ouvir a gente mesmo, né? Não ser tão cruel com a gente mesmo, né? Se perdoar, né? Sim. Inclusive nessas ações diárias que você vai começar a ter. Você vai precisar estar em constante consciência para entender o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo sobre isso, sobre essa nova rotina, sobre essa nova pessoa que eu estou me tornando, né? Porque personalidade não é quem você diz que você é agora. Personalidade é quem você escolhe ser em consciência agora. Essa é uma escolha autêntica. Eu tô aqui agora e eu escolho. Com base em tudo que eu aprendi na minha vida, na minha linha do tempo, eu escolho agora. Não, peraí, eu consigo me ter outros comportamentos, teoricamente me tornar uma outra pessoa. Eu consigo. Agora, se eu fico falando assim, isso aí não, isso é a pessoa que muda muito, isso não é personalidade. Cara, personalidade não é o que você vem sendo. O que você vem sendo são escolhas que às vezes você nem fez. Tá tão inconsciente que você nem percebeu. Então, começa a tratar teu processo com mais carinho, tuas ações com mais carinho. Usa cada momento do seu dia para ajudar a treinar sua mente. Existe uma lei chamada a lei da correspondência, né? O princípio da correspondência. Se você faz uma coisa no mínimo, ela é a forma como você vai fazer a coisa no macro, né? Então, se você começa a treinar sua mente agora com coisas pequenas, ter pensamentos melhores sobre você, ter sentimentos melhores sobre você, sobre a vida em si também, cara, você não vai perceber, mas daqui a pouco a sua vida já mudou completamente. Que legal. Aline, como é que as pessoas te acham? Fale aí, vamos falar o podcast, diga tudo. Tá, as pessoas podem me encontrar no site, né, tudecura.com.br. Se quiser mandar um formulário, eu amo receber e-mails e recadinhos. Todas as redes sociais são @tudecura, mas geralmente eu tô mais presente no Instagram. É onde eu consigo dar mais atenção, né? Queria te agradecer muito, foi muito obrigada. Legal. Mais pra frente aí em 2023 a gente repete o papo, vamos conversar mais.
Vamos atualizar aí depois, porque o ano, né, não começa só depois do carnaval, né? Quando eu estudava, o professor sempre falava, aluno, fica aí, vamos começar a estudar só depois do carnaval. Aí chega o carnaval, eu falo assim, não, depois da Semana Santa, né? Depois da Semana Santa, eu falo, não, esse semestre ele já foi meio embora, vamos só no segundo semestre. E aí o ano vai embora, né? Exatamente. Obrigada demais aí pelo convite, Valeu. amei. Amei conversar Muito com obrigado. você. Valeu, pessoal, até a próxima.